RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a cobrança Banrisul, você reduz custos e ganha tempo. Emite seus títulos em diversos canais, registra online e ainda pode ter acesso imediato ao valor das vendas ao antecipar seus boletos. E só no Banrisul, você emite boletos de cobrança via aplicativo e envia na hora por e-mail ou aplicativos de mensagens. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 8 de novembro, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E você sabe que pode nos acompanhar em qualquer lugar do planeta acessando as nossas diversas plataformas digitais. Se você preferir acessar a RDC TV pelo site, diretamente no player do site para acompanhar a nossa programação aí em tempo real, real time, você tem o rdctv.com.br/ao vivo, entra diretamente no player da RDC TV, tá certo? Ou então, se você quiser participar conosco, venha pelo Facebook. Tanto para o Facebook, quanto para o Twitter, quanto para o YouTube, RDC TV Digital. Mas no Facebook, você sabe, manda mensagem e participa, faz o Virando o Jogo juntamente conosco aqui. E tem ainda o WhatsApp, que o Diogo Rossi está lá com o nosso tablet para receber também a sua mensagem pelo WhatsApp, 998 15 99 90. Repita, Diogo, vamos ver se está esperto. 99915. Errou. 99815. Agora sim, não 999. É que é muito 9, eles inventaram esses 9 a mais, aí eu me complico muito. Gostou da pegadinha, não? Não. Sou sincero. Grande, Diogo. 998 15 99 90, que a gente começa sempre o programa descontraído. Além do Diogo Rossi, está aqui o Thiago Rocha e o Flávio Valente, novamente conosco aqui no Virando o Jogo. Bom, temos muitos assuntos. Eu queria começar, antes da gente falar de Grêmio, de Internacional e tal, numa chamada aí que tem para a Libertadores. Que site é esse Filo News? Eu até fui procurar, é um site argentino, é um blog de notícias nacionais. Ou seja, é um site bastante atualizado, dei uma pesquisada, ele tem informações diárias, me parece ter uma redação, porque tem várias informações, né? Eu não sei se o conteúdo é o conteúdo. Filo.news, Isso, né? exatamente. Até vamos fazer o seguinte, está em condições, pergunta para a nossa produção lá no Switch, já vou inverter aqui, Diogo, me permita inverter a ordem aqui. Claro. Tá? Para já começar com essa chamada que esse site fez já anteriormente, para a final entre Boca e River, ou River Boca, já que o River tem a vantagem aí e joga a última partida em casa. Mas nós vamos ter o primeiro jogo no sábado, na Bombonera, Boca e River Plate decidindo a Libertadores deste ano. E aí esse site fez uma chamada, não sei se vai transmitir também, se tem direitos de transmissão pela internet, mas de qualquer maneira é uma chamada, vamos dizer assim, bombástica, né? Impactante. Bombástica, impactante. Vamos dar uma olhada aí com o áudio. De la Copa Libertadores de América, la final con River, inédito en el fútbol sudamericano. Una final de América entre los dos equipos más grandes de la Argentina. No es acá que separa, separa el mundo. Qué locura, lo que va a hacer esto.
Dá para concluir muitas coisas. O que me espanta, sabe o que é, Flávio e companheiro? É essa humildade dos irmãos argentinos, especialmente dos portenhos, né? A gente tem que fazer sempre uma ressalva, né? Portenhos são aqueles ali da capital federal, né? De Buenos Aires. Tá? Não são todos os argentinos, os do interior não são portenhos. Portenhos são aqueles lá do Porto, né? Da cidade de Buenos Aires. É que eu vejo que, se tratando de rivalidade, Rogério, de comparar finais de torneios continentais, essa eu acho que é a final que relata o maior nível de rivalidade, que é Boca e River Plate. Não ocorreu isso dentro da Liga dos Campeões da Europa, não ocorreu isso em outras Copas Libertadores da América. Sempre ocorreu aqueles embates entre argentinos e brasileiros, Grêmio e Independiente, Santos e Estudiantes e por aí vai, mas nunca ocorreu o confronto entre duas equipes de uma mesma cidade e com tamanho grau de imponência e importância dentro do cenário do futebol da América do Sul e do futebol argentino, as duas maiores equipes que são Boca e River Plate. Então eu até compreendo esse sentimento deles, acho que lógico que é um pouco de exagero, mas eu compreendo o tamanho e a grandiosidade desse evento que vai ocorrer nos próximos sábados. Eu até diria que me chama muita atenção, que não me espanta o fato também da decisão que foi tomada pró River Plate, porque tudo que foi decidido é por causa dessa grande final. Está marcado, né, Flávio, isso? Não, eu concluo também assim, que na questão argentina, o próprio Gallardo ou o River Plate deve ter sido uma estratégia. Nós vamos para dentro do Grêmio fazer tudo possível e imaginário para estarmos nessa final. Não, mas você está suspenso. Que suspensão o quê, meu? Eu estou lá e vou atuar e não tem... Porque o River vai estar... Ou seja, todos os esforços, né, se justificam com esse E tem uma coisa que me chama a atenção nessa decisão, que é a seguinte: ela é a última decisão de 2 jogos. Depois a Libertadores não terá mais 2 jogos. E nada melhor do que terminar uma Libertadores de 2 jogos numa final com a presença de Boca e River, né? Se dá rivalidade, mas eu quero... Olha, eu confesso para vocês que eu já vi essa chamada aí desse site filó.news, ou filo.news, e eu fico impressionado com tamanha humildade, porque olha, vamos dar uma olhada de novo, porque não são só terremotos, inundações, até aparece uma assembleia da ONU, não sei se é do Comitê de Segurança, o que é. Vamos colocar de novo essa chamada para que a gente tenha formando uma ideia do que passa na cabeça lá dos argentinos aí para estar em condições já de colocar de novo? Tem? Já, vamos botar de novo aí com o áudio, Flávio, faz favor. Vamos lá. Vai Gonzalo, vai! Señoras, señores, River finalista de la Copa Libertadores de América. ¡Benedetto! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Benedetto! Boca es finalista de la Copa Libertadores de América. La final con River, inédito en el fútbol sudamericano. Una final de América entre los dos equipos más grandes de la Argentina. No es acá que separa, separa el mundo. Qué locura lo que va a ser esto. Tsunami, de avalanche, de tudo possível. Como seria a imagem se fosse um Grenal, né? Como é que seria a chamada de Grenal na final da Eu não quero ser politicamente correto, mas eu sinceramente... Eu não vejo bom gosto em você colocar tragédias, ou mesmo que sejam de filmes e tal. Não, eu acho que isso aí é um prenúncio que vai ser um jogo. Isso é um jogo horrível. Eu não tenho dúvida. Horrível. Qual o último Boca e River que foi bom? Olha. Do 2-0 do River sobre o Boca não foi um ruim jogo.
Eu tenho a expectativa de um jogo disputado, mas não um mau jogo. Eu tenho minhas dúvidas. O Boca e River tem feito confrontos assim, que dessa vez, lamentavelmente, muito fracos. Se eles apelarem assim para violência, né, como tem VAR, né, então pode dar muita expulsão também, né? O Boca a arbitragem tem que ser, agora não é mais brasileiro contra argentino, né? Agora será que dois argentinos. Já né? tem arbitragem para sábado? Não. Será que vão botar um brasileiro Não, para tem chileno? É chileno? Roberto Tobar. Não chileno. tem. Foi a primeira coisa que saiu, né? Na verdade, antes da final. Antes da decisão, tá certo. Mas para o segundo jogo não tem, né? Não, segundo jogo não. Então essa Comebola aí vai botar um brasileiro para apitar o Vai, último mas jogo. o indício era esse. O Daronco talvez seja um árbitro indicado. Eu acho que vai o Wilton Pereira Sampaio. É um árbitro que vem com um respaldo muito grande dentro da entidade. Até apitou. E ele tá cotado pra Copa? Eu não sei que jogo ele apitou do Boca, né, uma Bombonera. Foi um jogo importante do Boca Juniors dentro da Copa Libertadores da América, onde ele apitou. Então, foi contra o Libertad? Talvez tenha sido. Eu acho que talvez tenha sido contra o Libertad. Eu acho que a grande probabilidade de ser o Wilton Pereira Sampaio. É um bom nome. Eu não sei só se colocariam pelo fato de toda a confusão que teve com o Grêmio, né? Porque o brasileiro, né? E aí a gente sabe que a Conmebol também não quer trazer para si teorias da conspiração, né? Acho que não. Eu acho Mas que a Conmebol não quer trazer teorias da Conmebol. Então ela tem que deixar de existir contra si. Ela é tão debochada. Ela faz as suas próprias conspirações. Mas é isso, eu acho assim, ó, que isso foi um deboche tão grande os caras que eles vão botar um brasileiro para apitar a final. Tu não pode, vamos combinar que tu não leva 40 horas para tomar uma decisão unânime. Claro que não. Vamos supor que se a gente tem que concordar com o almoço aqui, em 3 minutos a gente concorda com o que vai comer. Vai demorar mais que 3 minutos se cada um quiser comer uma coisa. A demora foi para ajustar a punição. Claro. Porque se tivesse qualquer punição ao clube, ao River Plate... Tinha que excluir o clube. Tinha que excluir e tirar os pontos. Inverter, não teria outra punição. Então, por isso que eles ficaram aí mancomunando essas 40 horas para ver, então vamos punir só o técnico e o River olimpicamente. Na verdade, eu acho que foi para dar uma sensação. Na verdade, eles ignoraram completamente o comissário da partida, né? Sim. Que foi o relatório do comissário que mais incriminava o clube. Mas esse comissário cagão também tinha que... Porque não saiu correndo, tomou um corridão lá do segurança. Eu acho que ele foi muito... O Lamarck disse aqui na segunda-feira que surpreendeu aos membros da comissão disciplinar a declaração dele. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo, na hora em que aconteceu o fato, chama a força policial, tá? Chama e entra. Mas aí talvez ter sido decidido tudo ali mesmo. Pronto. Já estava punido. Tira, aí ele diz, aconteceu isso, vamos punir de tal maneira e fim de história. Num dado momento eu acreditei até uma sanção aos seguranças do River Plate. Eu também achei que fosse o mas se fosse isso, era o clube que estava sendo punido. Porque Mas se tu, não tem... se tu pune pessoas... Foi o que a Conmebol fez. A Conmebol puniu o Gallardo. Na minha visão, essa desvinculação que o regulamento faz, ela é proposital. Tu desvincular o técnico do clube. Não existe isso. Ele é o maior representante do clube. Né? Na área do futebol. Na área do futebol, ele é o representante do clube. E até ainda, referente à questão do Gallardo, né, o River tenta a reversão, né? Tenta ter o Marcelo Gallardo no banco de reservas no confronto contra o Boca Juniors, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo. Os advogados do River Plate já entraram com uma... Será que ele vai assistir de algum local e vai ficar com o radinho? Depois ele vai descer? Como é que será o comportamento dele? Até estava surgindo algumas reportagens... Não, se ele for no estádio lá do Boca e identificar, ele tomou um couro lá da torcida. Não, mas vai ser diferente. Mas até estava surgindo algumas... Capaz dele estar na casa mata. Algumas reportagens em portais argentinos que a Conmebol estava estudando um aparelho, aquele que se utiliza nas prisões para... Não das prisões brasileiras, porque o que mais tem para pegar lá é o celular, né? Mas a ideia é bloquear os sinais de celulares na região de rádio dentro do La Bombonera para não haver comunicação. Isso aí é... Isso é tudo conversa para boi dormir dessa Também acho. Mas tem uma coisa bacana que foi feita por uma rádio argentina, a Rádio Mitre, um dos seus principais comentaristas desafiou o Gallardo. Desafiou ele, dizendo assim... Se você não vai ao estádio, eu duvido. E aí eu perguntaram, como tu duvida? Eu tenho um convite, vem comentar o jogo aqui.
E aí todo o trabalho da rádio está sendo isso. A Rádio Mitre tem trabalhado em cima disso. Estamos esperando o Gajardo aqui no sábado. Sim, ela criou uma expectativa, mas não vai, né? Claro que não vai aparecer. Não vai. Mas se aparecer vai ser demais. Mas aí comenta de casa. Pô, monta um posto lá, escolhe de São umas dificuldade. coisas assim, ó. Comenta de casa e o auxiliar do Gadiardo vai estar ouvindo o rádio, né? Ah, sim, E aí, sim, olha, eu por mim faria isso. O cara, ó, é exatamente isso aí. É assim, Agora, é uma sacada da Rádio Mitre sensacional. Pô, Criou uma sensacional, expectativa cara, anterior e tal. Agora, o que me surpreende, você sabe que tem no Brasil aqui, não falo nem da rivalidade Grêmio Internacional, mas olha, ontem eu vi um boletim de um coleguinha, tá? Vou dar a referência, Sport TV. A alegria que esse coleguinha estava lá em transmitir, fazer esse boletim, sabe? Eu até me surpreendi. Tá tudo bem que tem que promover, comprar um evento, mas parece que tem uma satisfação assim por trás de o Grêmio não estar nessa final, tá? Não está nessa final. Olha, eu fiquei realmente, fiquei até chateado. Fiquei até chateado. Bom, eu para ficar chateado com essa discriminação que fazem conosco aqui não precisa muito. Rio e São Não Paulo, precisa muito. o eixo Belo Horizonte e Porto Alegre são eixos secundários no nosso futebol. O João Feijó está pedindo aqui, bancada, desculpe o Kahneman e também outros que sejam portenhos, né? Mas ele está dizendo aqui, desculpe, mais alguns argentinos, desculpe o Kahneman e mais alguns argentinos. Eita povo arrogante, estão falidos, mas não perdem a pose. Nós, pelo menos no Brasil aqui, não temos pose, né? Estamos falidos, mas não temos pose. Não sei. Estamos assumindo a situação de falência aqui, diz o João Feijó. E Bajara Krug também está conosco, diz bom programa e tal, enfim. O Márcio Fraga e o Rodrigo Teixeira estão reclamando do sinal da NET. Tá? Estão reclamando do sinal da NET. Vamos ver o que, eu acredito que acontece. Que todo gremista será a boca nessa decisão, né? Com certeza. Ou não? De raiva, será? De raiva, né? Eu duvido que muitos gremistas assistam a final, né? O Ramiro disse ontem que não vai assistir, né? Porque ele disse que não assiste nenhuma continuação de competição que o Grêmio é eliminado. Ele não assiste. Mas é um contexto do futebol, né? Como é que a gente não... Se eu fosse o departamento do Grêmio, eu marcaria o treino no mesmo horário da final. Faz parte? 4 horas da tarde, 5 horas da final, né? Pra nós é 6. 6 da tarde. Marca o treino para 6 da tarde. Vai ser rachão mesmo. O Grêmio joga no domingo, né? No final de semana. Marca então um rachão às 6 horas da tarde. Acho que tudo serve para crescimento, né? Mesmo sendo eliminado da maneira que foi... Até para ver, né? Ver, de repente, futuras comentários eu que tem que se fazer. Eu confesso que não tenho o mínimo interesse nessa final. Não vou estar nem em frente de televisão, vou estar em outro contexto completamente diferente. Não tenho. Eu vou assistir. Eu tenho outros compromissos, talvez não vou conseguir Desportivamente vai ser a pior final que podia se esperar da competição, como o Caleb disse. Né? Pela qualidade técnica das duas equipes. Mas eu vou assistir, é Boca e River, né? É uma final histórica. É uma final histórica, não tem o que fazer, né? Pelo profissionalismo a gente tem que assistir, né? Mas na questão técnica eu duvido muito que seja um bom jogo, tecnicamente falando. E nós não temos, assim, outro grande jogo no horário. Eu até fui pesquisar. O grande jogo é esse, né? Do sábado. E eu passo quase que todo o final de semana fazendo o que eu faço de segunda a sexta, que é trabalhando, então eu vou assistir. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não botando o meu profissionalismo de lado. Mas eu entendo, viu, Rogério? Eu entendo sim, tu não assistiu, viu? Mas eu vou, não é time daqui, não é nem time brasileiro, tá? E pelas circunstâncias, sinceramente, eu estou desinteressado, cara. Estou desinteressado dessa final, vou subir a serra, vou... fazer coisa. E não vou dar audiência para esses caras de Rio e São Paulo também. Vamos para o raio que o parto. Não vou dar audiência para esses caras. Vamos tomar banho. Isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir muito, né, quando se fala em TV a cabo. A TV a cabo, originalmente, era para viver e sobreviver só dos assinantes. Tá? Aí encontraram uma brecha na lei, como tudo nesse país, e vendem patrocínios disfarçados de apoios. Tá? Disfarçado de apoio. Ok. Isso aí favoreceu todo mundo, como favoreceu a nós aqui também,
que estamos pela net. Tá? Só que tem que haver uma consideração, se a TV a cabo é para todo o Brasil, tem que ter uma consideração com todas as unidades. Com todas as unidades. E o que a gente vê é uma concentração de opinião e de eventos, inclusive, no centro do país, Rio e São Paulo. Então, isso me desagrada muito e vou estar curtindo outras coisas. Aliás, por falar em competição sul-americana, ontem assisti Atlético Paranaense e Fluminense. Mas só sobre transmissão, tchau, Rogério, rapidamente, só para eu não perder o gancho. Ontem nós tínhamos um grande jogo, né, da Liga dos Campeões, que era Juventus e Manchester United, né? Claro. Que gol do Cristiano Ronaldo. Toda vez que eu penso no Cristiano Ronaldo, eu lembro do Real Madrid, né? Porque o que está acontecendo com o Real Madrid é um absurdo. Mas ontem o Real tocou ali 5. Mas a Vitória Pilsen. Vitória Pilsen. A gente juntar aqui... Mas o que eu quero dizer não é sobre o jogo, não é sobre o futebol em si. Eles tomaram a Vitória Pilsen. O que eu quero falar não é sobre o futebol em si, é sobre transmissão. O Brasil, ele não está preparado ainda, infelizmente, e eu sei que esse é o futuro, e eu concordo e sou apoiador do streaming, que é a transmissão via internet, por Facebook ou por YouTube. Eu acho que esse é o futuro, está tudo caminhando para isso, é perfeito, mas o Brasil não está preparado. Tem que o governo primeiro investir também. Sabe qual é a maior prova disso? E exigir das operadoras de... Sabe qual é a maior prova? Eu estou assistindo Juventus e Manchester United, vejo o gol do Cristiano Ronaldo e paro de assistir no Facebook. Me desloco de um local para outro, chego nesse local e pergunto para o colega de trabalho, né, que nós estávamos juntos. E aí, quando terminou o jogo? E ele, 1-0 para a Juventus. E eu, legal, venceu a Juventus, gol do Cristiano Ronaldo. Aí um outro colega chega e diz assim, não, mas foi 2-1 para o Manchester. Mas peraí, é que eu assisti a transmissão até o final no Facebook. E o outro disse que não conseguiu pegar a conexão, não tinha uma boa conexão para ele assistir até lá. Então, foi 1-0, eu não consegui ver nada nas redes sociais, porque não tem muita divulgação também. As redes sociais estão ainda mais fracas com o streaming atual, porque não tem facilidade de internet, né? Por isso o nosso diferencial aqui na RDC TV, claro, né, que a gente trabalha muito fortemente nas plataformas digitais, inclusive na divulgação através das redes sociais, isso que eu queria né, de que nós estamos, né, com a transmissão real time da programação no nosso site e também de evento de cada programa nas outras plataformas das redes sociais, né, no caso do Facebook, do Twitter e do YouTube. Mas eu concordo. Agora, o que nós precisamos também é desenvolver mais. Eu, por exemplo, ontem, eu conseguia assistir a transmissão do esporte interativo, né, de Juventus e Manchester, pelo celular. Até eu vi que tu estava assistindo uma hora. Pelo celular. Tu viu que eu estava assistindo? Sim, porque... Aparece pela câmera aqui? Eu vou tapar aqui, velho. Quando tu conecta que está assistindo, sim, claro, por ser meu amigo, aparece ali. Rogério Amaral está assistindo. Eu estava assistindo, mas aí o que acontecia? É tudo a questão da diferença dos equipamentos. Pelo notebook, eu não conseguia fazer rodar o sinal. Só rodava pelo celular. E o mesmo Wi-Fi, a mesma internet. Quer dizer, então, todas essas questões, sim, enquanto não tiver o Brasil com uma internet de ponta, não vai ter ainda toda essa divulgação. Mas é o caminho. Eu não vejo outra maneira, acho que é o caminho. E Fluminense e Atlético Paranaense, hein? Era para o Atlético ter... feito mais, né? Eu achei um belo jogo de futebol. Eu gostei da partida. O time do Atlético me surpreendeu bastante aqui contra o Internacional, o time reserva do Atlético. E o time que atuou ontem é o mesmo padrão, né? Só é mais ofensivo, talvez. Eu acho que tem uma coisa no Atlético Paranaense que tem que servir de exemplo, especialmente para o Internacional. O Grêmio já faz isso muito e eu acho que o Internacional tem que fazer mais, que é o uso da base. Né? Porque, tudo bem, podem me perguntar, mas por que tu diz isso se a maioria dos jogadores do Atlético Paranaense são jogadores caros que vieram de outros clubes? Mas se a gente parar para pensar, o goleiro é da base, o Silva. O Renan Lodge, o lateral esquerdo que fez o gol, o Renan Lodge, é da base. O Rony é da base. O Marcelo Cirino, que por mais velho que seja, é um jogador oriundo da base do Atlético Paranaense também. Rodou, foi, veio, aconteceu, mas é da base. São jogadores que são os diferenciais da equipe.
Claro, o Rafael Veiga veio emprestado, né, eu sei, o próprio Rony, o jogador que veio do Japão, mas é um atleta que também foi formado na base do futebol paranaense. Então, a gente tem que aproveitar. O Rony foi no futebol paranaense? Foi do futebol paranaense mas ele foi pro Japão depois. Ele era do Paraná, não? Acho que era do Paraná. Mas ele não apareceu no Cruzeiro, esse Rony? Não, acho que não é o mesmo, Rogério. Estamos É falando um de bem gerações mais jovem. diferentes, bem mais jovem, Bom jogador. Faz tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Ontem ele entrou pelo lado direito e fez um belo gol. E acho que é isso, é aproveitamento da base. Porque hoje se cantou em verso e prosa em várias rádios e televisões jogadores do Atlético Paranaense que poderiam servir para grandes equipes do futebol brasileiro. E alguns desses jogadores cantados em prosa são da base, como o próprio Renan Lodge, né? O Pablo é da base. Que depois foi pro Real Madrid B, né, também. Mas o Internacional, no ano passado, até tentou jogadores da base, né? Que quando? Você está... Endrigo foi colocado, não deu certo. Não, isso daí foi 2016. E outros jogadores. 2017 o Inter esqueceu sua categoria de base. Mas aí combinou com a questão da segunda divisão, que aí mas aí é o momento, né? Porque daí o jogador da base num momento positivo, o jogador da base vai. Tu bota o jogador da base num momento negativo, ele afunda. Não, então, depende. Daí tu forma o caráter do atleta. Tu não vai botar o jogador só na boa também, né, Flávio Valente? Não, mas o jogador... O Luan não surgiu só na boa do Grêmio. O Everton não surgiu só na boa do Grêmio. O Pedro Rocha não surgiu só na boa. Não. Vamos voltar antes. O Luan surgiu no momento que o Grêmio não conquistava títulos. Não, mas eu entendo. Não é só na boa. Eu estou compreendendo. O Grêmio está em ascensão. É a consolidação desses jogadores, por exemplo, o Everton entrava, saía, não se firmava, tal, né? O Luan também teve um tempo para maturar. É isso que eu entendo que o Flávio está dizendo. Eu vejo que o equívoco do Internacional foi o seguinte: investiu e contratou alto em diversos atletas, e quando a corda esticou e apertou em 2016, daí recorreu à base. Isso é um equívoco. Tu gastar um dinheiro alto, gastar altos salários com contratações, com Ariel na Rua Elpan, com um monte de jogador que não serve para absolutamente nada, como no caso do Seiras também, e daí depois que vê que esses atletas não dão retorno, tu lança o Gustavo Ferrares, tu joga mais com o Andrigo, joga mais com os outros. Daí eu acho um equívoco. Mas eles vieram Mas acho que no primeiro momento você iniciar com o Andrigo foi melhor do Campeonato Gaúcho, inclusive, foi considerado... Mas depois foi esquecido. A avaliação da base, a avaliação que o Internacional fez da base, e aí a gente vai ter que tocar no assunto Vitório Pífero de novo, e é uma longa história. Vitório Pífero assume o Internacional, 2 meses depois vende um lateral esquerdo chamado Rogério, por 500 mil euros para fora, acho que ele tinha 18 anos. Para a Juventus. Foi para a Juventus. Se um lateral com 18 anos vale 500 mil e a Juventus está interessada, muito provavelmente com 22, 23, ele vai valer uns 8 milhões de euros. Está emprestado para o Sassuolo, foi um dos melhores meias laterais da Série A no ano passado. E de novo, então, a leitura eu não posso defender o Vitória, mas acho que nesse caso o Rogério estava terminando o contrato. O Internacional não, mas aí desculpa. Mas ele não conseguia renovar. Não, mas aí me desculpa. Eu quero chegar em outro ponto. Aí renova antes. Aí a declaração. Mas é o problema de quem não renovou, né? Aí a declaração é qual? Aí a declaração. Mas passou 2 anos na gestão dele, né? Aí a declaração é qual? Até terminar o contrato. A declaração daí é qual? A declaração é não. O Inter tem lateral esquerdo para 10 anos na base. No outro ano contrata o Wendel. Entendeu? E agora está surgindo o Iago contestado. Então a gente tem que pensar no quê? Qual o propósito da base internacional na mão do Vitório Pífero? Fazer dinheiro. Se supervalorizou uma base que não tinha tanta qualidade quanto você achou que tinha. O Andrigo, com todo respeito, não deu certo em lugar nenhum. Foi o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Gente, Campeonato Gaúcho. O Internacional conquistou o Campeonato Gaúcho de 2016 e foi rebaixado. A gente tem que lembrar disso. O Grêmio não conquistou e foi campeão da Copa do Brasil. Qual o parâmetro que a gente tem que colocar o Campeonato Gaúcho nesse momento? Para mim, não, tudo bem, zero. Eu estou falando... E aí tu pega vários outros jogadores. Gustavo Ferrares chegou ao ponto de, no jogo que o Inter foi rebaixado, fazer um gol e imitar uma Pantera. Cara, pelo amor de Deus, cara. Isso é a base, não é tratada, não tem orientação, não tem nada. Mas o Internacional hoje está passando a mesma situação com outro jogador da base. Claro, a base do Internacional... Está a mesma situação. O que eu quero dizer com isso?
que não foi só de 2 anos atrás ou de 3 anos atrás. Não, Isso vem acontecendo até hoje. Até hoje. O próprio Alisson. Esse Juan Alano ninguém sabe, Mas o porque próprio Alisson, Rogério, vem, volta. O próprio Alisson, já contei essa história aqui e não vou cansar de contar. Ele treinou no Beira-Rio 30 dias sem contrato. Já era jogador da base. Ele teve que avisar: ó, o meu contrato acabou, gente. O Alisson, goleiro da seleção brasileira hoje. Goleiro do Liverpool. Goleiro do Liverpool da Inglaterra. É estrutural mesmo. Entende? E assim, hoje tem uma eleição no Internacional, a partir das 8 da noite, e o sócio vai votar, vai quebrar, ninguém vai quebrar a cláusula. Hoje não vota sócio ainda. Perdão, os conselheiros. Conselheiros. Lá só vai, todo mundo vai, os dois vão quebrar a cláusula e vai ter pátio, vai ter eleição para sócio. Né? E aí é preciso avaliar bem, eu acho que é páreo corrido, né? Tá eleito já o presidente Marcelo Medeiros. É ver o que ele vai fazer para esse que é o problema que ele não solucionou. Vários ele solucionou. Alguns de uma maneira mais fácil, outras ainda... Mas né? não solucionou. A base não é soluciona. difícil, né? O Internacional não soluciona. Vamos pegar o exemplo aqui. Tá, o Internacional ganha o Campeonato Gaúcho, mas é aquela história. Pior do que ganhar o Campeonato Gaúcho, só perder o Campeonato Gaúcho. Tá? Quais foram os títulos? O Giovanni Luigi ficou 4 anos no Internacional. O que fez a gestão do Giovanni Luigi nesse período, da qual o Marcelo Medeiros era participante e ativo, porque ele era vice-futebol? O que fizeram no futebol internacional? De lá até aqui ninguém De 2010 para cá, o Internacional mudou sua política de categoria de base e de contratação. O Inter era um time que contratava jogadores mais jovens em outros estados, trabalhava na sua base e aproveitava que mudou isso? Principal. Mudou porque, sei lá, começou a achar que era o Real Madrid, chegou em 2010, tinha que contratar o melhor jogador da Copa, chegou não sei, tinha que contratar não sei o quê, aí começou a trazer gente cara e o dinheiro vai para esses caras e não vai para a base. Mas aí é que acontece, por exemplo, o Marcelo Medeiros deve ser reeleito presidente internacional. Sim. Mas o que ele construiu nesses 4 anos, que o Internacional tinha até 2010, tinha feito, vamos dizer, renascido em 2006, 2005, sim. Tá? Pela base, né? Tá? Sim, mas tinha renascido. Aí entra uma gestão, que foi a do Giovanni Luigi, que contrariava a gestão anterior, que inclusive provocou um racha na política do Internacional, que era monolítica. Até hoje está. Aí, o que fez nesses 4 anos? Se era uma reconstrução, o que fez o seu Marcelo Medeiros, que concorre à reeleição, que teve lá como vice de futebol? Aí teve a pá de cal, que já estava ruim. Já estava ruim. Ficou na mão do Pífero. Que quando tentou se voltar... Né, alguma coisa, não conseguiu. Então, o Internacional, se não der uma parada, e mais do que isso, se não vier um gestor que tenha capacidade, né, de fazer essa reforma dentro do clube e também consiga comunicar isso externamente, eu não quero fazer a grenalização, mas eu sou obrigado a isso. Né? E se não vier um gestor como o Romildo Bozan para o Internacional vai se repetir. Na última eleição do Internacional... A única atenuante do Inter, do Luigi, foi aquele momento da reforma do Beira-Rio, que foi um momento que impactou, por consequência, parece que não, mas no futebol, que foi um momento muito delicado, de fazer a construtora e etc. Mas o resto realmente... Mas ali mesmo você deveria investir na base. No momento que você não tem tem dinheiro... E aí, mas pegou... Os clubes de futebol... Pegou a construtora, foi a construtora que investiu? Os clubes de futebol... Teve um momento de incógnito, tu não sabia para onde ir. E nessa época trouxe o Forlan. E aí foi difícil a situação. Os clubes de futebol e o Grêmio, pela leitura que já vai entendendo, já compreendeu isso... Categoria de base não é dinheiro gasto, é investimento. É investimento. Um atleta que você consiga vender por 6, 7, 8 milhões, paga a folha da base praticamente. E não vamos esquecer o seguinte, a gente está falando das contratações. Um atleta médio, né? A gente está falando das contratações e que isso foi esquecido. Não vamos esquecer como é que é Escoco, Forlan, quem mais? Luque, a peso de ouro que a gestão do Giovanni Luiz, do Marcelo Medeiros, era o Marcelo Medeiros, o Anderson, né? Antes eu acho que era o Sigma, que era o vice. É que só piora, porque teve esse monte de jogador contratado na gestão do Marcelo Medeiros com o Giovanni Luiz na presidência. Aí eu fiz uma pré-temporada internacional na primeiro ano da gestão do presidente Vitório Pífero. Eu entrevistei por dia um reforço novo. Hever, Vitinho, Anderson. Uma série de jogadores caríssimos, que não deram resultado em nada. E aí o Diego Aguirre, que eu não canso de elogiar, porque eu acho um treinador bom, tem erros, e ele
tem tempo para aprender ainda com esses erros. Teve que refazer um time com a base. William, Dourado, Jefferson, Alan Costa, Valdívia, jogadores que eram da base e que dariam mais resposta naquele ano de Libertadores do que aqueles medalhões todos. Esse foi que foram 2015. 2015. O Sacha foi uma boa valorização. E ali, mas ali tem um erro. É que assim, eu acho que todo acerto tem que ser valorizado. A gente esquece muitas vezes de valorizar os acertos. Para mim tá aí esses acertos. Alisson, Alan Costa, Jefferson, William, Dourado, Valdívia. Então os acertos. Jogadores da base que deram resultado. Os erros estão quando você tem o Jefferson em mãos e se sabe que é mediano, ele vai para a seleção brasileira de maneira inexplicável, você tem em mãos uma proposta de 6 milhões de euros, não vende. Não vende, Aí é uma crítica que tem que ser feita. Talvez tivesse salvado o clube do problema financeiro que tem. Você não pode pegar e dizer assim, não, 6 milhões de euros para mim não. Ou técnico também, né? Ou técnico. 6 milhões de euros para mim. Depois se provou que financeiro e técnico. E técnico. Vamos passar para os dias atuais agora aqui, até porque eu tenho compromisso com os nossos apoiadores, já que é assim que... Né? Vamos lá. Banrisul Digital é um aplicativo completo com toda a segurança para simplificar a sua vida que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem da Multissom. Já voltamos. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para a sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Uma Multissom sempre perto de você. Eu queria pedir para o Márcio Fraga e para o Rodrigo Teixeira, que nos relataram problemas aqui com o sinal da NET. Mandar um grande abraço para a Maria Alice, também uma amiga minha aqui do bairro Passo da Areia, também disse que está com problema na NET. Bom, então essa nós já temos referência, daqui do Passo da Areia, Porto Alegre. Eu queria saber do Rodrigo Teixeira e do Márcio Martins Fraga, onde que eles estão nos assistindo, tá? Se for Porto Alegre, que nos posicione também qual é a região aqui, qual é o bairro aqui em Porto Alegre. O Marco Antônio Correia Coutinho, o que acham de acabar com os regionais, como a Globo está propondo? Ele é de Rio Grande, o Marco Antônio Correia Coutinho. É para 2020, 21, eu acho, né? 22? É por aí que a Rede Globo, uma informação que foi trazida, não é confirmada, que a Rede Globo estuda não investir nos estaduais mais. Porque ela não vai ter dinheiro até lá, deve ser Pode isso. ser que não vai ter dinheiro. Pode a ser que não tendência é tenha. que se abra bastante o mercado até na concorrência para a compra dos direitos do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho muito ruim que esteja só na mão de uma rede de comunicação. Mas tem uma coisa, né? Também tem que ter boas transmissões, né? Não venham comprar e não transmitir direito, né? Sabes que... Mas a geradora, isso tem que ficar bem claro. Por exemplo, transmissão para a Globo, Esporte TV... tem a geradora que não é equipamento da Globo, é terceirizado. Então, qualquer emissora que comprar... tem acesso a essas geradoras também. Exatamente. Dentro dessa questão, Rogério, me permite, eu converso muito com o pessoal da imprensa esportiva de Portugal, porque morei lá há algum tempo, e uma empresa entrou muito forte lá agora, a Eleven Sports, né? E ela, lá tem aqui tem a Sport TV, né? E lá tem a Sport TV, que é a que domina o setor de transmissões esportivas. E os caras investiram pesado lá, compraram todos os campeonatos nacionais de várias divisões, estão comprando também a transmissão da Champions League. Seria bom aqui no Brasil a gente ter mais uma opção, né, de transmissão, como seria interessante. Acho que vai acontecer. O Lucas Marschner. Boa tarde, amigos. Aqui é Lucas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço aí para o Lucas e para toda a população lá de Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo trabalho, estou acompanhando aqui. Gostaria de parabenizar o Caleb França pelo trabalho e também aos amigos da bancada. Um abraço. Olha aí, para todos nós, especialmente para ti aí, Caleb. Tá? O Márcio Fraga está dizendo que ele quer desconto da NET aqui, porque ele está sem o sinal lá da NET. Tá? O Felipe Augusto Maranguelo, essa final da Libertadores da América merecia uma bela confusão daquelas de não acabar jogo, torcida invadir, etc. Que a bagunça seja a regra.
Ele está mordido também, né? Mas, por favor, não torça pelo mal. Não torça pelo mal, mas vamos combinar que a chance probabilidade de acontecer é grande. Eu acho que o último Boca e River de uma Libertadores da América não terminou, né? Não terminou e terminou com o Boca excluído da competição. 2015, né? Sim. Sim, que foi quando o River foi campeão. Sim, mas foi o último Boca e River de uma Libertadores, né? Não, mas é o registro que a gente tem. Não terminou. O último Boca e River não terminou. O Sérgio Luiz Ritmoré está dizendo que tem razão, Diogo. Verdade, Rossi tem razão. Né? Diante do jogo de ontem, onde anda a base do Inter? Tá? Qual é o jogo de ontem? Atlético Paranaense. Sim, lá em relação ao Atlético, perfeito. Desculpe, o Sérgio. Tá? Não, e a base do Inter ontem perdeu na Copa Vernei Carleu, o Inter B perdeu para Gaúcho e Passo Fundo. Gaúcho e Passo Fundo. E o Grêmio empatou. Mas foi uma equipe bem modificada porque o Inter levou os seus garotos para jogar o Brasileirão de Aspirantes, né? Tenta reverter contra o Vitória, que vem fazendo um belo trabalho na categoria de base. Vitória não é dessa temporada, já faz uns 3 ou 4 anos que vem reformulando essa categoria de base. Agora e já revelou grandes jogadores, né? Agora vai cair, talvez... Vai precisar. Até nessa última janela vendeu um jogador pro Cruzeiro, né? O meio-campista David, né? Que tá no banco de reservas, mas surgiu muito bem. Tem alguns problemas extra-campo ele, né? Foi até a final do Brasileiro Sub-20, o Vitória, né? Contra o Palmeiras, perdeu pro Palmeiras. O Márcio Martins Fraga diz: o Flávio Valente tem razão, ninguém lança jogador novo em fogueira. Tem que ter muito cuidado. E o Antônio Denir Coimbra Conceição, Pedro Rocha também custou a se firmar. São as lembranças que fazem os nossos telespectadores aqui. Eu lembro do Everton, quando foi lançado pelo Filipão. O Everton pegava a bola, corria e dava um chutão. Era a única coisa que ele fazia. Um jogador totalmente modificado hoje, que foi uma evolução impressionante. E o Pedro Rocha, que amanhã inaugura sua estátua na Avenida Goethe, número 21, né? Pedro Rocha. Eu não sei por que é na Goethe 21, mas... Deve ser algum empreendimento da família, alguma coisa. Eu não assim. sei. Ali uma não estátua? Estátua do Pedro Rocha. É mesmo? Antes do campeão Renato. da Copa do Brasil. Ganhou do Renato. É com o uniforme da Copa do Brasil, né? É com o uniforme da Copa do Brasil. E a estátua do Renato, onde é que tá? Como é que tá pra sair ainda. Tá pra sair. Assina a renovação. É como o Darcy disse aqui. Ela vai sair, mas só quando alguma coisa importante acontecer. Bom. Olha aqui, ó. Vamos falar sobre o Luan, ou mais precisamente a falta do Luan. Quem nos traz a reportagem é o Pedro Oliveira. Pedro. O atacante Luan é uma das maiores estrelas do Grêmio. O Luan hoje, juntamente com os demais companheiros, tem uma atuação de gala e eu fico feliz por isso, porque ele é um jogador diferenciado. É um jogador que ele bem, a nossa equipe joga ainda muito mais. Dentro do tricolor, ele já venceu títulos como Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Além disso, uma medalha olímpica junto com a seleção brasileira. Fico meio um pouco surpreso, né, de estar acontecendo tudo isso na minha vida. E espero conquistar mais coisas. O atacante já realizou até seu sonho no Grêmio. Meu sonho já tive. Que era conquistar um título aqui no Grêmio. Mas não estou satisfeito, quero conquistar mais. E sou jogador do Grêmio, penso somente no Grêmio, no jogo de amanhã e nas próximas competições que estão por vir. Mas em 2018, Luan não vem tendo a melhor de suas atuações e já foi até vaiado dentro da arena. O Luan realmente ele não vem jogando tudo aquilo que ele sabe nas últimas partidas, mas é um jogador que já nos ajudou bastante, é um jogador que hoje foi mais uma vez decisivo e qualquer outro treinador hoje já teria tirado o Luan de campo pelo que ele vinha fazendo. Eu insisti porque eu sei que numa jogada ele pode decidir a partida e foi o que aconteceu. Numa falta, então foi importante para ele. A verdade é que todos sabemos que Luan tem talento. Não é à toa que ele foi o rei da América em 2017 e teve comparações com o Renato Portaluppi dos seus tempos de atacante. Mas será que ainda esse ano ele recupera a sua forma ideal? Acho que isso é uma opinião de cada um, né? Cada um tem uma visão sobre determinado jogador. Obviamente que é impossível um atleta ficar em alto nível durante a carreira toda e ficar talvez em baixo nível também é muito difícil, tem muita oscilação, então talvez não esteja no melhor momento dele, mas é um atleta que já nos ajudou muito, que continua nos ajudando e que espero que volte de lesão aí 100% para continuar colaborando com essa reta final de ano com a gente aí. Todo mundo torce para que Luan volte de lesão, jogando aquilo que ele sabe jogar. Quando é que volta a jogar?
Eu acho, viu, Rogério, não é informação, tá? É mais uma opinião baseada no que eu tô vendo. Eu acho que o Luan não volta a jogar esse ano. Por quê? Primeiro, ele tá fora do jogo contra o Vasco. Então faltam 5 rodadas para ele voltar a jogar. A próxima rodada é contra o São Paulo fora de casa. Importante, perfeito. Mas hoje é quinta. Ele não foi pro campo ainda, dos últimos tempos. Ele vai pro campo e corre só de tênis. Não treina com bola. E aí, vai jogar quando? O jogo é quarta contra o São Paulo? Né? É quinta no feriado. Quinta. Todos os jogos são no feriado. Né? Se o Grêmio tivesse ido para a final, no primeiro jogo da final, ele já era colocado como retorno certo. Seria quarta, seria ontem, né? Eu acho que nesse sentido, eu concordo contigo. Então mudou tudo. Mas eu acho que nesse sentido eu concordo contigo. Aí estão dando mais tempo, de repente, repente, mais tempo, exato. Mais tranquilo, não tem necessidade. É isso aí. Eu acho que o Grêmio tem que avaliar se tem a necessidade de operar essa fascite plantar. Porque se tem essa necessidade, o momento é agora. E é difícil, mas é muscular. Mas é a fascite ou agora é muscular? Agora é coxa, agora é músculo. É pior ainda, na minha opinião. Porque se é a fascite, tu opera, resolve e volta ano que vem. A coxa tu tem que esperar. Que na verdade fascite, a gente até conversou com um ortopedista, normalmente não se opera, né? Se toma antibiótico. Se operar é uma situação muito grave. É muito grave. É o extremo. São mínimos casos. Mínimos casos. Mas eu digo assim, ó, eu tenho uma outra visão também. Que aí não é, eu também não tenho informação, é importante dizer isso. Mas eu não sei se o Luan vai ficar para o próximo ano. Eu ia te perguntar isso, Diogo. Eu não tenho informação nenhuma. Nesse momento eu não tenho nenhuma proposta pelo Luan, não tem nada. Só que assim, agora eu vou me colocar no lugar do Luan. Essa opinião que eu tenho é me colocando no lugar dele. E a resposta que o Pedro usa na matéria ali foi uma pergunta que eu fiz para ele. Qual era o sonho que ele tinha ainda? O sonho que ele disse que já realizou todos os sonhos dele no Grêmio. Vai realizar mais qual? Vai ter que procurar um lugar para Deixa o Jean-Pierre realizar os sonhos agora. E outra, o Luan tem mercado, ele é um baita de um jogador, ele tem muito mercado. Olha aqui, olha o Sérgio Luiz Rit Moreira, olha o que tu vai arranjar para nós. Eu vou dar o teu recado aqui, mas olha o que tu vai arranjar. Vamos fazer uma estátua para o Diogo Rossi também. Tramitando a cada programa, seja na TV, seja na rádio. Embora eu não concorde com algumas falas dele, mas eita, guri metido e corajoso, merece uma estátua de revelação. Vamos até pro intervalo depois dessa, certo? Eu posso agora? Faz pra nós. Não fala, qualquer um vai perder a estátua agora. É o seguinte, Chiclete, corta esse trecho do programa que eu vou enviar pro prefeito Mick Breyer lá em Cachoeirinha para ele colocar uma estátua minha lá. Uma coisa é certa, vai ser uma estátua de peso. Amigo Mick Breyer, não entra nessa aí, pelo amor de Deus. Estátua de peso. Olha aqui, ó, viagem com o Sesc, viagem com tudo, pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. É isso aí. Então, entre no site do Sesc, sesc-rs.com.br, tenha todas as informações e boa viagem. Vamos à mensagem da Tritaxi Aéreo e já voltamos para saber do Internacional dentro de campo, né? Sonha com o título ainda? O que falta? Né? Vamos fazer essa projeção. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Olha aqui, ó, sobre a questão do Luan, o Felipe Maranguello diz: mico do ano foi a ida do Luan a Buenos Aires. Foi meia boca e voltou lesionado. Essa não tem explicação. E já era com o departamento médico novo, né? É que ali... Já era com o novo. Não, ali, sim, era. Departamento médico ali novo. O erro pra mim... É que assim, ó, é que ali eu não posso dizer se foi erro ou foi acerto, tá? Porque ele tava com condições de mostrar que podia jogar. O erro pra mim foi ele ter ido pro campo e ter se lesionado. Ter dado o máximo de si. Ter dado o máximo e se lesionado numa coisa que foi pior pra ele. Cara, eu com todo respeito, lesão muscular tu não sabe quando é que ela vai vir, cara. Se ele tinha uma condição, se ele tinha
50% de chance de poder jogar contra o River. Só vai saber se tu botar no treino. Tu bota no treino. Não, mas sentiu, doeu, não doeu. Aí nesse treino ele tem uma lesão muscular. Mas nitidamente ali, né, aquela coisa do compensatório, né? Porque Sim. Sim, o peso do pé, né? É no outro pé, na outra coxa, né? Na coxa esquerda e a facite no direito. E na direita. Então não estava pronto. Não estava pronto. Mas daí, Rogério, eu acho que pegou... Mas se tu tem a chance de botar ele em campo, tu vai tentar. Mas eu acho que pegou também um outro fator. Ele querer jogar um jogo contra o River Plate no Monumental de Nunes. Pô, qualquer atleta em sã consciência vai querer ele nesse jogo. Tanto que até no último instante a gente ficou naquela... Será que o Everton vai ou não vai? Será que vai pegar um jatinho para ir no jogo e tal? Porque você tinha essa expectativa do Everton também no jogo. E o Renato devia isso ao Luan, porque o jogo contra o Botafogo na Libertadores do ano passado, eu tenho informação que o Luan implorou para jogar aquele jogo de qualquer forma pro Renato, e o Renato não deixou ele jogar. Botou ele no finalzinho lá, que o Grêmio já estava ganhando, para dar uma segurada e dar uma remendada. Então deveria ter feito mesmo dessa vez. Mas depois o Renato estava certo, né? Porque o Luan ficou quase um mês depois sem jogar. Por sorte voltou contra o Barcelona. A vontade de um jogador, e tem todo um aparato profissional, tem que ser, às vezes, maior que a vontade do jogador. Bom, por falar em vontade, a vontade do Internacional segue ainda de ser campeão brasileiro neste ano. E vamos então conferir a projeção, né, do que o Inter precisa para ser campeão, a projeção feita pelo repórter Guilherme Paz. Guilherme. O Inter tem chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Você precisa fazer o teu dever, que é conseguir as vitórias, sabendo das dificuldades, sabendo que você vai jogar contra adversários, alguns que estão brigando contra o rebaixamento, que vão ser jogos muito difíceis. E como eu falei, se você não fizer o teu dever, não adianta você torcer contra. Mas a realidade da tabela não mostra um caminho tão fácil para o Colorado. Faltando apenas 6 jogos para o fim da competição, a distância é de 5 pontos para o líder Palmeiras. Os atuais 61 pontos da equipe gaúcha representam 63,5% de aproveitamento, contra 68,8% dos paulistas, que somam 66 pontos. Vamos para a matemática. Se o Palmeiras mantiver a mesma campanha que vem tendo ao longo da temporada, ele chegaria a 78 pontos. O Inter precisa de 1 ponto a mais para se tornar campeão brasileiro. Hoje, com os atuais 61 pontos e com 18 pontos a serem disputados, o Colorado somaria 79. E 79 é um número muito simbólico para a torcida colorada. Por que acreditar no título ainda? Porque ainda há chance. Acho que essa é a principal maneira de você ainda acreditar, porque tem a possibilidade e você precisa fazer o teu dever. Esse é o principal. Se depois do título vier, aí é uma consequência. Boa essa sacada aí do Guilherme, hein? 79 de pontos é a grata lembrança do título invicto de 79 do tricampeonato, que foi a última conquista em Campeonato Brasileiro do Internacional. Mas para chegar no 79 ali que o Guilherme fala... Tem que ganhar todas. Tem que ganhar todas. Não pode perder para ninguém. E o próximo jogo é um adversário... Essa matemática aí encebado, como eu gosto quase de dizer. a do Juventude para escapar da Série C. Quase. Não fala nesse trauma pro Caleb, não fala nesse trauma. O Juventude tem que começar a fazer a conta já pro ano que vem. Como é que vai fazer para subir o ano que vem? O Brasil, digamos que é o Palmeiras... Mas a sacada da matéria eu acho interessante, porque ela remete a um imaginário, né? Sim. Do Internacional, que é do 79, do título de 79. Agora, eu continuo com aquela opinião. O Internacional tem que procurar jogar para ficar com uma das vagas diretas para a Libertadores da América. Mas acho que isso não corre mais nenhum. Eu acho que isso já está... Mas olha aqui, ó. Risco ainda tem um pouco. Que em casa o Internacional é soberano no Brasileirão, Rogério. E os pontos que vai fazer em casa vai manter. Ele está soberano. Soberano. Pois mas olha os resultados. Nem sempre esses golzinhos no final acontecem todo dia, toda hora. Mas aconteceu. Que bom que estão. Mas se fizer essa força que tem feito dentro de casa e somar 9 pontos, né, aí consegue ficar à frente do São Paulo e à frente do Grêmio. Talvez. O São Paulo vai perder a vaga para a Libertadores da América. Eu acho que é pro Grêmio, porque o Grêmio tá bem na frente do... A vaga direta. Vai perder Tem os mesmos adversários que o Grêmio tem e tem o confronto direto. Isso aí, é isso aí. Para encerrar o programa, estava rolando ali, era o Fabiano que estava falando na matéria,
E tu dissesse o quê, Diogo? É que os colegas de São Paulo têm a informação que o Fabiano não... que o Palmeiras não vai fazer nenhuma facilidade, não vai dar facilidade para ele permanecer, porque o Palmeiras tem uma estratégia. Permanecer no Internacional. Exato, o Palmeiras tem uma estratégia. Não reforça adversários de competições. E se o Internacional tem opção de compra do Fabiano? Tem, ter, todo né? empréstimo tem opção de Bom, compra. aí então vai ter que comprar. Aí eu não compraria. Aí, bom... Aí vamos mais. Vamos mais. Eu acho que eu também gosto. Eu acho um reforço interessante. Um bom jogador. Mas isso aí, amanhã a gente pode abordar esse assunto também. É só trazê-lo no início do programa, Diogo. Tá certo? Muito bom. Estamos encerrando o Virando o Jogo. Voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV. Fiquem agora na companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.